Salve meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou Nelson Silva. Por aqui eu só falo de motos e no review de hoje nós vamos conhecer em detalhe essa máquina que ficou espetacular. Harley Davidson Street Glide no modelo Ultra, ano 2025. Bora pro vídeo! Songs of flesh and bone, down where the devil roams, voices calling out to home. I see the sickle and cow, stranger in black coming round, down in the cold dead ground, laying in wait for judgment. How your song at the river, you sinner. Looking for blood. How your song at the river, you sinner. Hounds of hell at the river, coming looking for blood. How your song at the river. Meus amigos, que moto incrível, cara! E mais uma vez a Harley Davidson revoluciona o segmento das motos Tourings com a Street, que agora, né, recebeu o Tour Pack. Antigamente ela tinha apenas os Alforges, agora a Harley Davidson evolucionou essa moto, trazendo aqui o encosto, né, trazendo esse banco, toda essa parte do bagageiro pro passageiro. Trouxe também aqui uma evolução tecnológica com o seu painel que deixou ela muito, mas muito bonita. Meus amigos, isso aqui parece mais um iPad, mais uma TV de plasma do que um painel de moto, cara. Que coisa linda! Bem como a sua cor e uma série de outras evoluções que a gente vai conhecer ao longo deste vídeo. Então, para demonstrar todos os detalhes para vocês, bora para a ficha técnica e em paralelo eu vou falando um pouquinho sobre o que mudou na Street ano 2025. Bora pro vídeo! E é claro que a gente começa com esse motor gigantesco de 2 cilindros em V de 1923 cilindradas cúbicas, 8 válvulas de arrefecimento líquido e também a ar. Tem uma potência declarada pela própria Harley Davidson de 108 cavalos, com a entrega de torque de 17,7 kgfm. A partida dele é elétrica, ele é alimentado por injeção eletrônica e utiliza gasolina como combustível. Já seu câmbio é de 6 velocidades, com transmissão final feita por correia, e utiliza embreagens multidiscos banhadas a óleo e com acionamento hidráulico. O seu chassi é construído em alumínio, com braço oscilante também construído em alumínio fundido. O seu painel é o grande destaque dessa moto, de 12,3 polegadas, com Bluetooth, GPS, conectividade via CarPlay, e de fato foi uma das grandes evoluções que a Harley Davidson apresentou para essa nova linha. Quando falamos em relação às suas dimensões, ela que de comprimento tem 2,59 m, não teve a sua altura declarada pela marca, uma largura de 98 cm, um entre-eixos de 1,62 m, com um vão livre, que é a menor distância em relação ao solo, de 13,5 cm, pesando em ordem de marcha 393 kg, seu assento estando localizado a 72,5 cm em relação ao solo, e o seu tanque de combustível, que tem uma capacidade de 22,7 litros. Quando falamos em relação à sua suspensão, na dianteira, garfos telescópicos com curso de 117 mm por 49 mm de diâmetro e sem possibilidades de ajustes. E na traseira, a sua segunda evolução, 2 amortecedores da marca Showa com curso de 76 mm, que não teve o seu diâmetro declarado, mas que agora possui ajustes de pré-carga da mola. Quando falamos em relação às suas rodas, na dianteira, 19 polegadas, em alumínio fundido, calçadas com pneus 130 por 60, e na traseira, 18 polegadas, também em alumínio fundido, com pneus 180 por 55. Já seus freios na dianteira, 2 discos de 310 mm perfurados, com pinças de 4 pistões e com assistência por ABS e também combinado, ou seja, sempre que acionado o dianteiro, automaticamente é acionado também o traseiro. Na traseira, apenas um disco perfurado com pinça de 1 pistão, também com assistência por ABS e também com a modalidade combinado. Já em relação à sua iluminação, tanto na dianteira quanto na traseira, totalmente em LED,
e ela que conta com luzes de DRL que auxiliam na pilotagem diurna. Além disso, ela conta com 2 alto-falantes de 50 watts apenas na dianteira, freios eletronicamente vinculados, que é o famoso ELB, ou seja, sempre que é acionado um, automaticamente ele aciona também o outro freio, sistema de controle de tração, contém também um sistema chamado DSCS, que evita o travamento da roda traseira em situações de redução de marcha em altas rotações, monitoramento de pressão dos pneus sendo apresentado no painel da moto, assistente de partida em rampas, controle de tração otimizado para curvas, tomada USB-C, possui piloto automático. No total, ela que possui 140 litros de capacidade de bagagem e tem as suas manoplas aquecidas. Sua carenagem dianteira, conhecida como Batwing ou o famoso morcegão, juntamente com seu para-brisa, foram redesenhados e tiveram um aumento de 10 centímetros, reduzindo em até 60% a incidência de vento do condutor, e esse conjunto foi desenvolvido em um túnel de vento. Além de tudo isso, ela ainda conta com 4 modos de pilotagem, sendo Road para estrada, Sport, com uma pilotagem um pouco mais agressiva, Rain para chuva e o Custom, que você pode personalizar algumas funcionalidades da moto. A linha 2025 da Harley-Davidson traz mudanças significativas, mas uma das mais interessantes é o lançamento do seu novo modelo, que é a Street Glide Ultra, essa que a gente está acompanhando aqui. Pode-se dizer que é uma evolução do modelo tradicionalmente conhecido como Bagger, que agora se transformou em um modelo Touring. Essa nova versão adiciona características de uma Touring completa, incluindo o Tourpack, que amplia o conforto para o passageiro e aumenta sua capacidade de carga. E a novidade chega em um momento de transição para a marca, com a descontinuação temporária, ou talvez até definitiva, da Ultra Limited e da Road Glide Limited, que talvez retornem modernizadas também em 2026 ou quem sabe mais adiante. I see the sickle and cow, stranger in black, coming round. Down in the cold dead ground, laying in wait for judgment. How your song at the river, you sinner. Hounds of hell at the river, coming looking for blood. How your song at the river, you sinner. Hounds of hell at the river, coming looking for blood. How your song at the river, you sinner. Hounds of hell at the river, coming looking for blood. How your song at the river, you sinner. Hounds of hell at the river, coming looking for blood. Bom, vamos então conhecer em detalhes o painel dessa maravilhosa moto. Do nosso punho esquerdo, então nós temos aqui a manopla de acelerador, bem como a manete de freio com a possibilidade de ajustes aqui. Diversos botões para fazer a manutenção aqui do multimídia dela, bem como o botão de pisca-alerta, o botão de corta-corrente e também de ignição. Aqui todo o botão para controle da interação com o painel para que você possa falar aqui com o celular, bem como o botão para fazer a mudança dos modos de pilotagem da moto. Mas aqui ao centro então nós temos o bocal de combustível, aqui o local onde nós colocamos a chave para poder fazer o travamento do guidão. Já aqui embaixo um porta-objetos, cara, muito bem elaborado, muito bem construído, com uma tomada USB-C. Ao centro então o gigantesco painel, cara, que traz aí toda a elegância que essa moto sofreu, bem como os seus retrovisores. Olha que bonito a apresentação gráfica desse painel. Ele é touchscreen, tem diversas funcionalidades. Seria necessário um vídeo só para conseguir explicar todas as funções que estão disponíveis aqui nesse multimídia. Já no nosso punho esquerdo, então nós temos o botão também de seta, bem como de buzina, mais botões para que a gente possa fazer o controle das funcionalidades ali do painel, piloto automático,
botão para que a gente possa fazer aqui o acionamento do controle de tração, manopla e manete de embreagem, e aqui atrás nós temos então o botão para fazer o acionamento do lampejador de farol e também controle de iluminação do farol alto, seus retrovisores e a sua bolha superior, que ficou incrível, muito legal, cara. Bom, e agora dando uma olhadinha nos aspectos gerais, a gente vai começar então aqui por este paralama lindo, cara, muito bem construído, um paralama bem grande que traz uma boa cobertura aqui para a roda dianteira, sua roda de 19 polegadas, bem como as suas pinças e discos de freio. Aqui então nós temos um protetor para as pernas que também serve como um porta-objetos, olha só que legal que ficou isso daqui. Plataforma para o pé esquerdo, bem como a alavanca de câmbio. Toda a disposição mecânica do lado esquerdo, bem como o seu tanque muito bem construído com esse nível de acabamento aqui, ó, que ficou maravilhoso. Plataforma para o pé do passageiro, todo o acabamento, alforge do lado esquerdo, banco inteiriço, né, aqui com a proteção para as costas do garupa. O seu Tour Pack com essa grelha aqui superior, com uma excelente capacidade de transporte de bagagem. Toda a parte de iluminação traseiro, inclusive com iluminação para a placa. Aqui em cima a gente tem um local onde consegue se colocar uma segunda placa decorativa. Seus escapamentos. O lado direito, então, também o seu alforge, né? Relembrando aqui também os seus escapamentos. Então, do lado esquerdo e agora aqui do lado direito. Plataforma para o passageiro. Plataforma para o piloto. Pedal de freio, filtro de ar, toda a disposição mecânica do lado direito da moto. Mais uma vez a gente tem o protetor de pernas aqui também, com um segundo porta-objetos. A dianteira da moto, né, mais uma vez, lindo, cara. Esse morcegão foi reconstruído, ele ficou 10 centímetros mais alto, juntamente com a bolha em relação ao modelo anterior. Aqui na frente também nós temos dois dissipadores de ares, né? Então a gente tem essas aletas aqui que fazem o deslocamento do ar para evitar ter muito ar aqui na perna do piloto. E mais uma vez o seu painel em disposição geral. A moto ficou incrível, meus amigos. Bom, e agora falando em relação aos pontos positivos e negativos dessa bela máquina em relação à opinião do proprietário. Primeiramente, ele destaca como ponto positivo a qualidade do som. Então já já a gente vai sair para dar uma volta, eu tento colocar um pedacinho para vocês curtirem aí. A ciclística da moto, apesar do seu peso, ela ainda assim é uma moto que oferece uma boa pilotagem. O seu design, principalmente por causa do DRL e agora desse novo formato aqui do seu morcegão, né, da sua carenagem dianteira. O conforto da moto, cara, é possível ver que de fato ela apresenta isso e a gente já já também vai testar. E por último, a capacidade de carga com os seus conjuntos de bagageiros e portas-objetos. Já em relação aos pontos negativos, claro que o peso da moto, né, uma moto que tem um peso exacerbado. E por último, a ausência de uma marcha ré. Bom, rapaziada, essa é a melhor hora do review. Bora pra estrada. Vamos de street para as streets. Bom, meus amigos, aqui a minha câmera acabou não gravando o que eu estava comentando no capacete. Ela acabou captando o áudio externo, mas eu vou traduzir para vocês tudo que eu achei dessa belíssima máquina reconstruída pela Harley Davidson. Primeiro de tudo, dá para perceber a quantidade de entrega de torque logo na saída da moto. Ela literalmente é uma moto que vem fazendo a progressão da sua entrega de potência desde as faixas mais baixas até as faixas mais altas de rotação. Claro que eu acabei poupando esse motor, a moto tinha apenas 100 km rodados, meus amigos. É isso mesmo. O meu amigo Fidel tirou ela da concessionária, correu aqui para casa e a gente logo gravou esta belezinha para vocês. Então é claro que já peço para que você ainda que não é inscrito, já se inscreva aí, já ative as notificações, já deixe este joinha de obrigado ao nosso amigo Fidel, porque realmente isso foi uma parceria muito grande. Bom, primeiro ponto, o conforto da moto é inquestionável. De fato, a Harley Davidson conseguiu aplicar, assim como nas suas linhas antecessoras, muita confiabilidade, muito conforto. O seu conjunto de suspensão mais rodas, eles têm uma capacidade de absorção muito grande, cara, das imperfeições do asfalto. É uma moto que apresenta uma boa estabilidade. Gostei também bastante do seu painel, cara, a quantidade de funcionalidades, a quantidade de opcionais que ele tem.
ele é de fácil visualização, você consegue encontrar facilmente todas as informações da moto sem ter a necessidade de ficar fazendo a manutenção da cabeça, né? Levantando e baixando ela. Basta você baixar um pouquinho o olho, você já encontra tudo o que você precisa ali. Em relação à ciclística da moto, eu vou dizer que realmente mudou muito. Eu fiquei muito surpreso, porque todas as Harleys anteriores que eu pilotei, elas sempre raspavam a pedaleira nessas curvas e você tinha que vir de maneira muito mais gradativa, muito mais tranquilo para poder fazer essas curvas. Aqui na Street 2005 isso não aconteceu. Todas as vezes que eu precisei exercer um pouquinho mais de inclinação, a moto respondeu muito bem, ela não raspou nenhuma das pedaleiras e mais uma vez veio um reforço aqui para suas suspensões, né? Então tanto dianteira quanto os amortecedores traseiros, eles trabalharam muito bem nessa execução de curvas. Aqui eu já comecei a fazer a retomada da moto, então eu comecei a dar um pouquinho mais de mão para ver como é que ela crescia. Reforço, eu acabei não forçando a moto ainda estava num período de amaciamento, então eu não quis abusar, mas dá para perceber que é uma moto que consegue facilmente aí ter como velocidade cruzeiro os seus 150, 160 km por hora e ela vai continuar te entregando isso durante toda a viagem. A bolha dela trouxe bastante conforto, foi zero ruído, zero percepção de vento, de fato ela não forçou muito o capacete, então eu acho que esse trabalho de túnel de vento que a Harley Davidson fez para essa moto fez muito sentido. Os punhos dela, bem legal, cara, punhos muito bem construídos. Confesso para vocês que eu fiquei perdido na quantidade de botões, contei mais de 20 ali de maneira muito fácil para que a gente tivesse que achar as funcionalidades, mas ainda assim eles são botões fáceis de serem encontrados, fáceis de serem tateados, mas claro que você vai precisar prestar a atenção assim que você precisar de uma certa funcionalidade. O banco dela é largo, um banco bem amplo, bem confortável, acomoda bem o piloto. Fico inclusive aqui imaginando como não vai ser a vida desse garupa, porque de fato, cara, a Harley Davidson também fez um bom trabalho. As plataformas posicionam muito bem os pés, são muito confortáveis, não passam vibração para o piloto, então também mais um ponto positivo para a moto. Ciclística a gente já comentou, então a moto realmente trabalha bem, cara, o seu motor também, ele veio sendo bem bacana, aí, bem linear, né? Os freios, eu fiz uma alicatada logo antes ali da entrada da próxima curva. Vocês vão ver que a dianteira da moto afunda um pouco. É uma moto que a suspensão ela trabalha bem a ciclística, mas quando você exerce uma força de frenagem, vocês vão perceber que a moto ela afunda um pouco, né? Mas o ABS funcionou, ele trabalhou bem, ele trouxe bastante segurança. Vale ressaltar que os freios dela são combinados, então todas as vezes que você exerce a pressão no freio dianteiro ou traseiro, ele sempre vai compensar um pouquinho mais de força no outro freio. Então aqui vocês vão ver, olha lá, ó, justamente na hora que eu dou, né, aquela redução, que eu dou aquela alicatada no freio, olha lá, vocês percebem que a moto dá uma descida. Gostei bastante dos retrovisores, eles são bem posicionados, né? Eles têm um bom campo de visão, eles trazem aí bastante informação do que está acontecendo na parte traseira da moto, e isso também se destaca como um ponto positivo para ela. Eu também queria aproveitar para já deixar aqui o meu muito obrigado, né, cara, o meu amigo Fidel, que veio lá de São Paulo para trazer essa nave para que a gente pudesse gravar, tirou a moto zero, né, e já lembrou da gente, então já ligou, falou: Nelson, tô correndo aí para Jundiaí, grava a moto que tenho certeza que você vai gostar. E de fato eu fico com uma boa percepção sobre o trabalho que a Harley Davidson fez nessa moto, sobre todo o empenho empregado em entregar para o seu público uma moto de excelente qualidade. Meus amigos, esse foi o review da Street na versão Ultra ano 2025 com o motor 117 da Harley Davidson, uma moto aí com 108 cavalos de força, mais de 17 kg de torque no seu motor, que realmente encantou e surpreendeu, não só pela qualidade, mas também, né, por toda essa tecnologia que foi embarcada nela. Peço para que você que ainda não é inscrito, já se inscreve aí, cara, já ative as notificações, acompanhe os trabalhos que a gente está fazendo lá nas redes sociais. Eu só falo de moto, tanto no TikTok quanto no Instagram.
Vejo vocês nos próximos vídeos, nos próximos reviews ou nos próximos conteúdos técnicos. Fiquem com Deus, um forte abraço, boas estradas sempre!